Olá, como vai? Chegamos ao capítulo 6. O capítulo 6 trata dos serviços ATS que são prestados pelo centro, o Centro de Controle de Área, que é um órgão importantíssimo, porque ele tem uma jurisdição numa área extremamente grande, tá certo? Vamos ver qual a responsabilidade, então, do centro para o voo VFR. O voo VFR, em rota, ele acontece nas aerovias ou em rotas diretas na FIR, Mas o que eu queria principalmente destacar nesse vídeo aqui é justamente algumas mudanças importantes no item 3, que trata do serviço de alerta. Nós já vimos, O serviço de alerta é um daqueles serviços ATS, na qual o órgão de controle ou de informação, não importa, ele fica atento para as necessidades da aeronave precisar de apoio de busca e salvamento, etc. Bom, nesse item 3, tá lá um quadro muito importante que está na figura 6.5, Você pode observar, a figura 6.5 mostra aí as fases de emergência. Então, nós basicamente, nesse quadrinho, eu criei esse quadro justamente para colocar as coisas mais importantes sobre as 3 fases de emergência. Como você pode observar, existe a fase de incerteza, existe a fase de alerta, existe a fase de perigo, Na próxima coluna você observa, nós temos aí a palavra código. Essa palavra código é de uma mensagem, que tem esse código aí, que é a fase de incerteza, a mensagem é chamada de incerfa, a fase de alerta é chamada de alerfa e a fase de perigo chamada de detresfa. A fase de incerteza, então, é aquela fase onde há uma dúvida. Notem a palavra dúvida na fase de incerteza. Existe uma dúvida quanto à segurança dos ocupantes de uma aeronave. Então é uma fase onde paira certa dúvida, mas não é uma coisa ainda desesperadora. Normalmente isso acontece com quem ou aonde? No centro. Então, sempre que houver alguma situação que paire alguma dúvida sobre um voo, aonde está, poxa, tinha que passar aqui, não passou e tal, o centro é que cuida disso, justamente porque o centro de controle de área ele tem uma responsabilidade bastante grande, então, na maior área. E a atitude será pré-com, ou seja, ele vai fazer uma busca preliminar por comunicações. Mas vamos aqui destacar, então, cada uma dessas fases, ok? Então, voltando comigo aqui, nós temos a fase de incerteza, ok? Quando que uma aeronave entra, ou quando o centro de controle de área, ele fala que a aeronave está numa fase de incerteza, onde há aquela certa dúvida. Olha só, presta atenção, a fase de incerteza ela se inicia 30 minutos após ao momento que a aeronave tinha que chegar num aeródromo, não chegou, tinha que passar um fixo, não passou, ou a primeira vez que eu tentei falar, eu centro de controle, tentei falar com essa aeronave e passou 30 minutos e nada, essa aeronave, eu não consigo contato com ela. Então, imediatamente, a partir daí, entra a fase de incerteza, tá certo? E o que eu vou fazer, eu, centro de controle? Ora, eu vou fazer uma busca preliminar por comunicações. Vou procurar saber onde essa aeronave está. Será que ela chegou no destino? Foi para alternativa? Ou pousou em um aeródromo? Enfim, eu vou fazer uma busca preliminar por comunicações. Bom, fez essa busca preliminar, não deu em nada, o que eu vou fazer na sequência? Evidentemente, eu vou levá-la para a fase seguinte, que é a fase de alerta, certo? E nessa fase de alerta aí, quem vai cuidar é o ARCC, que é o Centro de Coordenação e Salvamento Aéreo, tá certo? Bom, há um detalhe aí. Esses 30 minutos, eu falei, decorridos 30 minutos, a aeronave entra na fase de incerteza. Você não acha que é muito? Pois é muito mesmo. A regulamentação também reconhece isso. Então, preste atenção, mudança importante, ICA sem traço 37. A fase de incerteza, ela inicia após 30 minutos a aeronave ter, assim, desaparecido, na comunicação e tal. Agora, se houver prestação do serviço de vigilância TS,
Preste atenção. Assim que o alvo some da tela radar, assim que o alvo desaparece, a aeronave entra na fase de incerteza. Legal? Olha que interessante. Então, é imediatamente. E quando nós tivermos um voo também curto, ou seja, um voo inferior ou até 1 hora, a fase de incerteza se iniciará 15 minutos após eu perceber que não tenho contato, o cara deu um estimado que não bate e tal, ok? Então, esses são os tempos para iniciar a fase de incerteza. Muito bem, mas aí foi feita a pré-com e a aeronave evolui para a fase de alerta, que é a fase seguinte, certo? A fase de alerta foi feita a pré-com, transcorreu a pré-com, que é rápido também, entrou na fase de alerta. Nesta fase é feita XCOM. O que é XCOM? É uma busca extensiva por comunicações. E aí, quem faz isso? Já não é mais o centro, mas é o ARCC, que é o Centro de Coordenação e Salvamento Aéreo, que vai procurar outros meios de encontrar a aeronave. A fase de alerta, ela é caracterizada pela apreensão, como você viu no quadro aí, tá certo? E há situações em que a aeronave entra direto nessa fase, sem passar lá pela fase de incerteza. Por exemplo, uma aeronave está autorizada, ela chamou uma torre e foi autorizada a pouso, e não pousa em 5 minutos. Né? Opa! Ela entra em apreensão direto, ou seja, entra na fase de alerta direto. Outra situação, que uma aeronave, mesmo falando, quer dizer, está conversando com o órgão ATS, e aí ele declara que está numa condição anormal, está numa emergência. Porém, essa aeronave não vai fazer um pouso forçado. Então, ela também já entra na fase de alerta direto, né? Muito interessante isso. E outra situação é sequestro. Uma aeronave se suspeite ou se saiba que ela está sob sequestro. Então, ela está na fase de alerta direto, tá bom? Bom, qual é a fase seguinte? Perigo. Fase de perigo. Fase de perigo é quando passou aquela XCOM, fez a busca extensiva, não deu em nada, vai para a fase de perigo. A fase de perigo é uma fase determinante, assim. A fase de perigo é o seguinte: acabou o combustível. Pelos estimados, a hora que decolou, quanto combustível tem a bordo, e eu chego à conclusão que acabou o combustível. A aeronave está em fase de perigo. Por quê? Ora, se acabou o combustível, essa aeronave caiu, ou pousou em algum lugar, fez um pouso forçado em algum lugar. Ok? Então, combustível esgotou. Fase de perigo. Ou a aeronave está falando com o órgão ATS e declara que está numa emergência tal que obrigará a fazer um pouso forçado. Ou já tenha feito. E eu não sei em que condição está falando, nós estamos pousando aqui e tal, não sei o quê. Ok, eu não sei, perdi a comunicação e eu não sei em que situação está. Então, entra na fase de perigo direto, certo? Então, essa condição anormal levou a um pouso forçado. E aí, nessa fase de perigo, o Centro de Controle, o Centro de Coordenação de Salvamento, o RCC, ele tem que decidir: ou eu faço a busca aérea, ou eu faço uma missão de salvamento. Vou fazer busca aérea, se eu não sei onde o avião está. Vou fazer uma missão de salvamento. Se eu sei onde a aeronave está, ele informou, eu tenho certeza onde ele está, manda lá o resgate, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se você precisar de mais informações sobre esse capítulo, também tem as nossas videoaulas, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.